Gente, bom dia novamente, né? Então, eu vou passar para vocês agora as atividades de matemática referentes à aula de terça e a de hoje, que é quarta, certo? Então, todas as duas aulas são referentes à página 21 do livro de vocês. Vocês vão pegar o livro de matemática na página 21, certo? Para a gente fazer. Só faltou especificar aí na apostila de vocês as questões, porque na atividade de terça era somente a questão 3 e na atividade de quarta a questão 4, todas da página 21, certo? Só para explicando aí, para não ficar confuso, todas da página 21, certo? Então vamos agora para a questão 3. Veja a decomposição do número 299.000. Olha, tem esse número aqui, 299.792. Certo? Então, gente, para a gente fazer essa decomposição, a gente tem que ver o que cada número representa, qual a ordem que cada número representa. Então, como eu já expliquei para vocês, esse número aqui ele tem 6 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ordens, certo? Agora, eu tenho que saber qual número que representa cada uma dessas ordens. Começando aqui da unidade. Aqui é a unidade simples, dezena, centena, certo? Depois eu vou para a unidade dos milhares. Então, aqui eu vou ter o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Por que centena de milhar? Centena de milhar representa 100 mil, 200 mil, 300 mil. Dezena de milhar representa 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. E unidade de milhar representa 1.000, 2.000, 3.000, certo? Agora, nós vamos completar isso somente com os números que estão faltando. Então, se aqui são 2 centenas de milhar, então quer dizer, se uma centena de milhar é 100 mil, 2 centenas de milhar vai ser 200 mil, que já tem aí, né? Agora vamos para a dezena de milhar, aqui, dezena de milhar. Aqui são 9 dezenas de milhar. Como o número já está dizendo dezena de milhar, representa 10 mil, né? Só que aqui são 9. Então vai ser 90 mil. 90 mil. Mais. Agora vamos para a unidade de milhar. Unidade de milhar representa 1.000, 2.000, né? Então, como aqui são 9, unidade de milhar são 9.000. Mais. Agora vamos para a centena. Uma centena é 100. 7 centenas vai ser 700. Mais. Aqui eu tenho dezena, 9 dezenas. Uma dezena é 10. 9 dezenas vai ser 90. E aqui a unidade que é 2. Então aí nós já fizemos a atividade referente à terça-feira. Agora vamos para a atividade referente à quarta-feira, que é a atividade 4. Leia as informações, faça a decomposição do número destacado, indique as classes e escreva como é a leitura de cada um. Então, gente, para eu saber quantas classes tem um número, eu vou apenas separar de 3 em 3, porque cada 3 números é uma classe. Por exemplo, esse número aqui. Aqui eu tenho esses 3 primeiros números, eles formam uma classe, que é a classe das unidades simples. Então, aqui, 3 números é uma classe. E aqui, mais 3 números é outra classe, que é a classe dos milhares, certo? Então, quer dizer que esse número aqui vai ter 2 classes.
duas classes, porque cada 3 números é uma classe. Aqui eu tenho uma classe, outra classe, duas. E eu tenho 6 ordens, porque são 6 números. Agora, na atividade 4, nós vamos fazer a decomposição primeiro, depois vai escrever as classes e dizer como é que lê esse número. Agora vamos lá, letra A. O astrônomo grego Eratóstenes foi o primeiro a obter a medida do diâmetro da Terra, próxima da medida conhecida atualmente. Ele mostrou que o diâmetro do nosso planeta media 12.713 km. Gente, o diâmetro é o tamanho, o diâmetro da circunferência, porque a Terra não tem a forma arredondada, então é como se ele pegasse a Terra e medisse daqui para cá. Então aqui é o diâmetro, certo? Daqui para cá. Então deu 12.713 quilômetros. Agora nós vamos pegar esse número, vamos decompor. Então vamos pegar logo 12.713 e vamos decompor. Para eu fazer a decomposição, eu tenho uma maneira simples de ensinar para vocês. Eu vou começar aqui do primeiro número, certo? Eu não vou começar aqui da unidade. Começo do número 1. Então, coloco o número 1, certo? E agora, quantos números eu tenho depois do número 1? 1, 2, 3 e 4. Tenho 4 números, então vou colocar aqui 4 zeros. E aqui eu faço 1, 2, 3, coloco o pontinho, certo? Agora eu vou para o número 2. Vou colocar aqui mais e coloco o número 2. Quantos números eu tenho depois do número 2? 1, 2 e 3. Então são 3 zeros. Com 3 números, coloco o ponto. Mais. Agora eu vou para o número 7. Coloco o número 7. Quantos números eu tenho depois do 7? 1 e 2. Então, são 2 zeros. Mais. Agora eu vou para o número 1. Quantos números eu tenho depois do número 1? Só 1. Então, vai ser só um zero. Mais. E agora eu coloco o número 3. Quantos números eu tenho depois do 3? Nenhum. Então, eu não coloco nenhum zero. Pronto. Fiz a decomposição. Decompor é fazer isso. Separando por unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Agora vamos para a segunda parte, que é dizer quantas classes tem esse número. Indique as classes e escreva como é a leitura dele. Então vamos ver quantas classes. Eu disse a vocês que a cada 3 números é uma classe, não é? Então aqui, ó. Eu tenho uma classe, né, que é a primeira, e aqui eu tenho outra classe que é a segunda, certo? Então, 3 números formam uma classe e aqui eu tenho outra classe, certo? Então, eu tenho aqui 2 classes. Então, eu vou colocar aqui 2 classes. E agora, está faltando somente dizer como é a leitura do número. Como é que eu leio esse número? 12.713. 12.000, aí bota vírgula, 713. Pronto. Agora vamos para a letra B. Cláudios Ptolemaeus, que era Ptolomeu, chamado de o príncipe dos astrônomos, observou 1022 estrelas e agrupou em 48 constelações. Então, o número que está destacado aí é 1022. 1022. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira atividade. Primeiro eu vou decompor. Então, coloco 1. Quantos números eu tenho depois do 1? 1, 2 e 3. Então,
são 3 zeros. Mais. Depois do 1 vem o 0. Só que 0 não vale nada, né? Então não coloco. Agora eu vou para o 2. Quantos números eu tenho depois desse 2? Só tenho um número, então é um 0. E agora está faltando esse outro, que é o 2. Quantos números tem depois desse 2? Nenhum. Então nenhum 0. Pronto. Aqui eu já fiz a decomposição. Agora eu vou dizer quantas classes. Cada 3 números é uma classe. Então aqui eu tenho a primeira classe, né? E aqui sobrou só esse número aqui para a segunda classe. Então, esse número tem 2 classes. E agora eu vou dizer como é que se lê esse número. Esse número eu vou ler 1022. 1022. Pronto. Então, gente, essa foi a atividade de terça e a atividade de hoje de matemática, todas na página 21, certo? E daqui a pouco eu volto para a nossa próxima aula.